O essencial é que há uma relação entre as partes do núcleo terrestre, um núcleo interno sólido e um externo líquido. Uma relação entre o núcleo interno e o núcleo externo, o manto de onde vem o magma e a crosta onde vivemos. Esta não é uma relação estática, é muito dinâmica. E a cada 13 mil anos ocorre uma mudança no núcleo. Concordo. Cria uma turbulência no manto. Então, o líquido, o material fundido no manto, é comprimido e de fato se infiltra na crosta, em locais frágeis que chamamos de limites de placas e onde a crosta é muito fina. E se você estiver na Terra nesse momento, o que parece é um aumento na atividade vulcânica, supervulcões. Bem-vindo de volta ao programa Campeão Greg Braden. Como está, Greg? Alex, é muito bom te ver hoje. Mais uma vez, estou aqui direto do nosso estúdio, bem pertinho de Santa Fé, no Novo México. Algumas pessoas acham que parece o convés de comando da nave-mãe. Pode ser que sim, mas vou continuar chamando de nosso estúdio de Santa Fé, só para não arrumar confusão. Ei, estou animado por estar aqui com você. Isso é totalmente sem roteiro. Não sabemos para onde vamos, mas sempre sabemos que será uma boa conversa. Então, obrigado pela confiança e por me convidar de novo. Claro, meu amigo. Nossas últimas duas conversas foram muito populares. Especificamente, a última ultrapassou mais de 4,6 milhões de visualizações. Então, as pessoas parecem gostar quando você e eu conversamos, senhor. É por isso que você foi convidado de volta consistentemente. E estou ansioso por esta conversa. Então, minha primeira pergunta desta vez, senhor, eu queria apenas explorar. Nós já tocamos um pouco nesse assunto antes. A Antártica e o que está sendo descoberto na Antártica. Falamos disso. Encontram formas de pirâmides, há algo lá. Realmente não sabemos o que ocorre. Na sua opinião, o que poderia existir na Antártida? Antes não era um bloco de gelo, mas sim fértil e verde. O que terá acontecido para que se tornasse congelada? Será que houve uma mudança dos polos magnéticos? Por que está coberta de gelo atualmente? E o que teria existido lá? Bem, são três perguntas, três grandes questões. A Antártida é um dos últimos grandes mistérios continentais do nosso mundo atual. E é fascinante, pois a verdade é que não sabemos. Nem o público geral, nem a literatura científica revisada por pares discutem muito isso. O que sabemos, Alex, é que com as mudanças climáticas, à medida que o gelo derrete, satélites começam a revelar estruturas complexas, estruturas arquitetônicas emergindo através do gelo. E essas não são primitivas, você sabe, cabanas e aldeias de caça são estruturas maciças, complexas. Como arqueólogo amador, estudei-as na universidade. Não prossegui para um diploma em arqueologia, mas me tornei geólogo e a arqueologia influenciou essa escolha. Uma das primeiras lições de escavações na universidade foi que a natureza não trabalha com ângulos de 90 graus. Assim, rios não fazem curvas retas de 90 graus, nem o vento erode criando ângulos retos. A erosão fluvial é moldada pela água e a eólica pelo vento, processos que não formam ângulos exatos. E o motivo de dizer isso é que, ao ver imagens de satélite da Antártica, notamos estruturas imensas, de salas e prédios quadrados, todos com ângulos retos. Não são coincidências naturais. Isso é problemático porque a última glaciação teve seu ápice há uns 20 mil anos. E isso implica uma de duas coisas. Ou as estruturas foram construídas no gelo, durante a era glacial, o que é bem improvável. Você não vê pessoas fazendo muito disso, ou as estruturas existiam antes do gelo estar lá. E a questão é: nos ensinam que a civilização começou há cerca de 5.000 a 5.500 anos atrás, no Vale do Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, Suméria e tudo mais. Então a pergunta é: quem estava construindo essas estruturas complexas na Antártica há mais de 20 mil anos? E nós não sabemos a resposta. Como cientista, tenho que admitir que não sabemos. Há muita especulação. Tenho minhas ideias pessoais,
mas não sabemos a resposta. Uma das razões pela qual isso é tão empolgante, Alex, é porque presume-se que essas estruturas estejam muito intactas. Elas não foram saqueadas como muitos sítios arqueológicos foram no Egito e em outros lugares da África e da América do Sul. Geologicamente, a formação de gelo parece ter ocorrido rapidamente. Assim, essa civilização avançada e tecnológica e seus alicerces podem ainda estar preservados sob o gelo. Se pudéssemos acessar e estudar esses resquícios, ganharíamos conhecimentos preciosos, beneficiando a todos. Agora é a hora de investigar essa oportunidade. É o oficial, quer dizer, é de onde eu venho, oficialmente. Eu tenho a impressão de que esses sítios já foram escavados, já foram recuperados e simplesmente não estão compartilhando porque isso se encaixa no que chamamos de revelação. A revelação é o processo contínuo de desvendar nossa relação com inteligência que é de outro mundo. E para algumas pessoas isso se resume a OVNIs na civilização ocidental, quando conversamos com nossos ancestrais indígenas. Preciso te dizer, Alex, cada tradição indígena com a qual já estive, todos, sem exceção, permitem uma relação sagrada e ancestral entre nós aqui na Terra e uma grande família cósmica. E é uma relação contínua, e eles a permitem em sua cultura. Eles não a separam como algo estranho. Quando estou com esses grupos indígenas, eles falarão sobre a colheita. Você sabe, os grãos que eles estão colhendo, e na próxima frase vão dizer: "Ah, sim, e minha avó estava doente. Nós a levamos para perto da água e a família espacial veio e a curou ontem à noite. E então conseguimos." E então é como se fosse parte de uma conversa normal. Não é algo esquisito, estranho ou secreto. Então, eu acho que a Antártica é controversa, porque nos anos 50 ela foi militarizada e havia um tratado de que não a militarizaríamos. E também existe um tratado de que não militarizaríamos o espaço e nem a Lua. Sabe, tenho certeza de que já ouviu convidados discutindo como violamos tratados da maneira que fizemos. Após a Segunda Guerra, existiam bases alemãs e americanas. A China também tem uma base militar. Tecnicamente é para pesquisa, então não dirão que está militarizada, mas há muita atividade militar lá. Quando olhamos para a Antártica, devemos perguntar: o que aconteceu? O que teria causado a formação do gelo se não havia gelo antes e o que provoca o derretimento agora? Nada acontece isoladamente, né, o que torna tudo fascinante. Vou abordar de um ponto de vista amplo. Como geólogo, apresentei sobre civilizações antigas e palestrantes indicavam que o surgimento e declínio delas eram impulsionados por uma força energética misteriosa e pouco compreendida. Sabemos que civilizações surgiram e desapareceram, pois as encontramos e datamos. Resta saber o que as impulsionava. Parece que parte do que impulsiona isso vem de debaixo dos nossos pés. Alex, é um processo geofísico em escalas que normalmente não consideramos. O fato é que existe uma relação entre o núcleo do nosso planeta. Nosso núcleo é composto por um núcleo interno sólido e um núcleo externo líquido. Uma relação entre o núcleo interno e o núcleo externo, o manto de onde vem o magma e a crosta onde vivemos. Essa não é uma relação estática, mas é uma relação muito dinâmica e a cada cerca de 13 mil anos ocorre uma mudança no núcleo, cria uma turbulência no manto. Então, o material líquido fundido no manto é comprimido e realmente se infiltra na crosta, em pontos fracos que chamamos de limites de placas e onde a crosta é muito fina. E se você estiver na Terra nesse momento, o que parece é um aumento na atividade vulcânica, supervulcões, terremotos, e tudo isso desencadeia uma mudança no clima. E é isso que estamos observando na Antártica. Então, a cada 13 mil anos, há um
Podemos detalhar mais, se preciso, mas resumidamente, há uma mudança no núcleo terrestre. O núcleo interno oscila, gerando ondulações no externo. Isso forma os campos magnéticos que nos protegem da radiação solar, do vento solar e da radiação cósmica. É um conhecimento bem estabelecido. Quando mudanças no núcleo ocorrem, enfraquecem o campo magnético, e há muitas implicações em torno disso. Então, há cerca de 13 mil anos, isso estava acontecendo, criando o que chamamos de Dryas recente. Estávamos saindo da era do gelo e começando a aquecer para sair dela. E, de repente, houve uma queda brusca na temperatura muito rapidamente. Então, a temperatura subiu de novo rapidamente, e essa queda gerou o gelo que observamos. E você sabe, Sibéria congelada, quer dizer, mamutes congelados ainda com comida na boca, paralisados no meio de um passo, essas coisas acontecem de repente. Então, há uma mudança na dinâmica do núcleo do planeta, desencadeando o vazamento de magma e manto é chamado pluma do manto, que se move para cima em direção à crosta. Em pontos fracos, a atividade vulcânica, e agora sabemos que existem supervulcões que ocorrem aproximadamente a cada 12 mil, 13 mil anos. O que esses vulcões fazem é, eles lançam enormes quantidades de dióxido de enxofre em um período muito curto de tempo na atmosfera, refletindo a luz do Sol, diminuindo a temperatura da Terra, e é isso que cria o resfriamento, né? O resfriamento rápido. É por isso que não leva centenas e centenas de anos para isso acontecer. Pode acontecer. Alguns cientistas afirmam que eventos catastróficos podem ocorrer em dias, possivelmente desencadeando o Dryas recente. Outra teoria sugere que um cometa foi o causador. Isso é particularmente fascinante, pois naquele período um cometa realmente atingiu a Terra. Diferente de asteroides ou meteoros, sabemos que era um cometa porque ele se fragmenta ao entrar na atmosfera. Um asteroide ou um meteoro ou meteorito tende a permanecer mais intacto e criar o tipo de crateras como as que vemos no Golfo do México ou algo assim. Então, a partir do Círculo Polar Ártico à África do Sul, achamos fragmentos desse cometa. Sabemos que é um cometa por isso. Além disso, as proporções dos minerais, de coisas que vêm de origem extraterrestre do espaço sideral, são diferentes das proporções dos minerais na Terra. Então, o platina que encontramos nesses depósitos, sabemos que é de origem extraterrestre. Não é platina de origem terrestre. Então, sabemos que aquele cometa ocorreu e contribuiu. O que chamamos de Dryas recente, no entanto, isso parece ser um evento único. A natureza cíclica do que está acontecendo no núcleo é exatamente isso. É uma natureza cíclica. Se você voltar uns 12 mil, 13 mil anos, verá outro supervulcão há cerca de 25 mil anos atrás e a mesma coisa. Você vê o mesmo com as temperaturas e então volta mais 12 a 13 mil anos. Você pode fazer isso até 72 mil anos antes do presente. Então, há um processo dinâmico sob nossos pés. É um ritmo natural que desencadeou a ascensão e queda de civilizações. E a razão pela qual isso é tão interessante, sob a perspectiva das civilizações antigas, é que parece que tivemos muitas civilizações avançadas no passado que sucumbiram às forças desse processo cíclico. E se soubermos onde e como procurar, porque os níveis do mar sobem e a terra, sedimentos cobrem essas coisas. Se soubermos onde procurar sob o nível do mar e utilizarmos radar de penetração terrestre, é exatamente o que está acontecendo. Estamos começando a ver essas coisas curiosamente. As civilizações que se desenvolvem nesses tempos tendem a se enterrar. E isso pode explicar por que Göbekli Tepe foi enterrado. De repente, ou algumas das comunidades subterrâneas sendo descobertas agora no Oriente Médio, como na Turquia. Mas esses são. E
Só para te interromper um segundo, quando você fala em moradias subterrâneas, as pessoas pensam, ah, é um pequeno bunker ou algo assim. Esqueci o nome. Mas a região na Turquia, ela comporta de 20 a 30 mil pessoas e mais. E comida, animais, água, ar, tudo com ventilação adequada. Sim, vários andares, ventilação, tudo incluso. Por que construiriam espaços subterrâneos sem necessidade? Não creio que fariam isso sem um bom motivo. Sabe, é um hobby, mas não o fariam. E também não fariam isso se fosse apenas um cometa, porque o cometa passa rapidamente. Sim, isso sugere que pelo menos algumas dessas civilizações tinham consciência do ciclo de 13 mil anos e não estavam simplesmente esperando para que isso acontecesse para começar a se preparar para isso. Agora quero dizer logo de cara, como geólogo, onde estamos agora? Esse é o valor de olhar para o passado. Onde estamos nesses ciclos? Eles ocorrem a cada 12 a 13 mil anos. O último evento ocorreu há 13 mil anos. Estamos testemunhando os precursores das mesmas coisas que observamos no passado. Vemos os oceanos aquecendo, liberando gases na atmosfera. Estamos vendo um aumento na frequência de vulcões de magnitude 6 ou mais. Estamos presenciando isso. Sou otimista. Pela primeira vez, temos o conhecimento, a sabedoria e a tecnologia para reconhecer eventos passados. E se nós que tenhamos a sabedoria para acolher o que essa informação nos diz, podemos não só sobreviver, mas também prosperar. Isso nos confere uma vantagem evolutiva que talvez nossos ancestrais não tivessem, a menos que detivessem a combinação exata de conhecimento e sabedoria, a sabedoria indígena dos ciclos, cosmologia e tecnologia. E nós possuímos a tecnologia. Alex, poderíamos fazer algo. Enterrar e fortalecer nossas redes elétricas aliviaria o sofrimento causado pelos extremos climáticos atuais, pois são muito vulneráveis, assim com ventos fortes ou gelo nas linhas de energia. Nos estados da Nova Inglaterra, Quando nós. Ah, Texas. Tá brincando? Moro no Texas. Tudo bem, estamos quites. Eles congelaram. Exatamente. Ou atividade vulcânica, coisas assim. Isso não impede o que está acontecendo, mas nos ajuda a estar mais preparados. Se tivermos calor e luz e refrigeração e pudermos resfriar nossa comida e tivermos nossos medicamentos e tudo mais, não sentimos o mesmo impacto de quando pessoas são abruptamente excluídas da civilização e perdem tudo. Quero dizer, é algo distinto. Se identificarmos os primeiros sinais de um supervulcão, e for isso que estiver ocorrendo. Durante o período do Drias recente, isso era um supervulcão. É o vulcão dos Campos Flegrios. Fica na Itália e há 24 crateras distintas reconhecidas atualmente dentro da caldeira. E não é a primeira vez que entra em erupção, e existem outros supervulcões também. Temos a tecnologia para desgaseificar, alguns deles para aliviar esse gás, e o magma para que não cause o dano. Eu não acho que você possa parar um vulcão, mas certamente, eu acredito, pode se modificar como ele vai, afetar o mundo e impactar a vida. Precisamos de sensatez e cessar construções em planícies de inundação. Prédios de 30 andares a 3 metros da beira do oceano, assumindo que o oceano é estático, que os níveis do mar nunca vão mudar. Precisamos, mais do que tudo, de uma vida comunitária e localizada, não da vida centralizada, para a qual estamos sendo empurrados pelas políticas que estão sendo propostas agora. Vida localizada significa fontes locais de comida, fontes locais de água, finanças locais, renda local e energia localizada. Assim, você não tem cadeias de suprimentos massivas que são tão frágeis e tão vulneráveis a interrupções. Isso não necessariamente impede o que está acontecendo. Porém, vivendo localmente, como nossos ancestrais, ganhamos capacidade de nos autocuidar. Quanto mais robustas nossas famílias e comunidades, maior nossa força para auxiliar quem precisa. Aqueles menos afortunados que nós. Se dependemos de sistemas centralizados e as cadeias de suprimentos falham, ou a água potável centralizada contamina-se,
ou o sistema energético centralizado colapsa. É isso aí. Se fica comprometido por qualquer motivo, onde isso nos deixa? Só estou dizendo. Estou dizendo isso porque não quero que as pessoas tenham medo de um ritmo natural e de um ciclo natural, mas acho que devemos isso a nós mesmos. Abraçar a verdade profunda de que vivemos em um mundo dinâmico, de ciclos, não um mundo estático, onde tudo é como é e sempre será como é. Neste momento, simplesmente não faz sentido, nem pensar nisso. Então, Greg, deixa eu perguntar, com essa conversa sobre ciclos, né, o Dryas recente, civilizações antigas avançadas que podem ter surgido, desaparecido e ido embora, esses ciclos. O que significa isso? Como você relaciona a espiritualidade com nossa evolução como seres espirituais através disso? Eu sempre ligava no final. Não sou de o primeiro a chamar isso de jogo. Uma simulação, como um jogo eletrônico, de certa forma. E a sensação continua mudando. E está mudando cada vez mais recentemente, enquanto o Mario tenta salvar a princesa, onde acha que todos nós. Para onde isso nos leva na evolução espiritual? A definição de espiritualidade provavelmente é um pouco diferente do que a maioria das pessoas aceita como espiritualidade. A definição de espiritualidade é tudo sobre relacionamentos. É sobre nosso relacionamento conosco mesmos, nosso relacionamento com outras pessoas, nosso relacionamento com a Terra, nosso relacionamento com o passado, com o futuro, nosso relacionamento com Deus. Todos esses aspectos são relevantes quando individualmente, em família, como comunidades, sociedades, nações e planeta, enfrentamos grandes quantidades de mudança. Certo. Nos leva ao limite extremo de quem acreditamos ser, Alex. E temos que buscar lá no fundo e descobrir o que é verdadeiro para nós e o que é real para nós. Nos obriga a identificar os valores que prezamos, para que possamos permitir que esses valores nos sirvam e nos apoiem na resiliência. A espiritualidade está profundamente ligada à resiliência humana. E quando falamos de resiliência, quero dizer, estamos abrindo a porta para muitas conversas aqui. Resiliência. Na minha infância, anos 1950, no Missouri, significava engolir o choro e superar um dia ruim. Isso era ser resiliente, claramente. Com certeza, bravo. Me identifico com isso. Agora temos a resiliência adaptativa como definição. Isso é pioneiro no Instituto de Resiliência de Estocolmo, identificando domínios de resiliência. Ao domínio fisiológico, nossos corpos precisam estar em forma para que possamos suportar o impacto de qualquer estresse que nos atinja. Isso sempre foi verdade, mas agora mais do que nunca. Alex, ser a melhor versão de nós mesmos é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Ficar em forma, saudável, parar de fazer o que prejudica nossos corpos e o dos nossos filhos. Simplesmente parar. Isso daria um podcast inteiro. Podemos falar sobre princípios específicos. Isso é apenas um aspecto da resiliência. É o aspecto fisiológico. Depois, há a resiliência mental, a resiliência emocional, a resiliência psicológica e a resiliência espiritual. E todos esses domínios são necessários para prosperarmos em tempos extremos. E o aspecto espiritual disso nos diz que somos mais. Somos mais do que o maior desafio enfrentado, feitos para momentos assim. Estamos programados para prosperar em tempos extremos, o que é único no corpo humano. Nossos jovens não aprendem isso, mas são ensinados que somos uma espécie de imperfeita que a humanidade é uma falha em si mesma e que precisamos de algo externo para nos proteger e nos ajudar, e esse algo é a tecnologia tão jovem que os jovens acham que precisam ter chips de computador no cérebro, ou que precisam ter sensores sob a pele ou substâncias químicas no sangue para competir. Isto é, isso é o pensamento. Acredito que isso nos limita em relação ao nosso estado atual. Assim, ao discutirmos resiliência e espiritualidade,
Existe uma conexão direta entre ambas. Todos os domínios da resiliência e onde estamos no mundo hoje, porque, novamente, esta conversa não ocorre no vácuo. Vivemos uma era de extremos. Isso não quer dizer que apenas eventos ruins ou bons estejam ocorrendo. Significa que coisas significativas estão acontecendo, coisas que nossa geração nunca presenciou. Então, temos o que é preciso para prosperar perante grandes desafios. Se reconhecermos o potencial em cada um e rejeitarmos a mentira de que somos impotentes, vítimas de um mundo incontrolável, evitaremos a vulnerabilidade e o medo. E entregamos nosso poder ficando vulneráveis às ideias alheias e às agendas delas sobre como o mundo deve ser e como nossas vidas devem ser. Então, todas essas coisas estão em jogo agora. É por isso que eu acho importante aprendermos com o período do Dryas recente. E então você volta 13 mil anos e a mesma coisa aconteceu antes. Outros 12 mil anos, a mesma coisa aconteceu de novo. Não estamos divorciados. Os ritmos dos tempos idos não estamos apartados, dos ciclos de mudança. Tendemos a pensar que, sim, tudo aquilo foi lá atrás. Somos modernos agora e nada disso realmente tem a ver conosco. Como geólogo, é aqui que talvez eu tenha uma pequena vantagem, porque os geólogos, cientistas da Terra, são condicionados a pensar em termos de grandes ciclos de tempo, enquanto talvez cientistas sociais e, outras ciências veem de maneira mais limitada. Sou um pensador sistêmico e aprecio observar o panorama geral, identificando o que impulsiona os processos na minha vida na sociedade, política e religião. A partir dessa visão ampla, concentro-me no nanomomento de nossas vidas para entender nossas opções e escolhas. Então, você não pode separá-los, eles são todos parte do panorama geral. E ao entender o que aconteceu no passado e reconhecer as forças dinâmicas que impulsionaram essa mudança, são evidentes. Mas há resistência. Nem todos os cientistas concordam comigo. Ainda assim, as provas vêm de pesquisas revisadas por pares. As provas estão aí. Publicaram-se artigos técnicos em março deste ano. As oscilações no núcleo da Terra diminuíram e talvez cessaram. Isso não implica a reversão dos polos, mas sinaliza uma mudança. Estudos em revistas técnicas revelam que geleiras na Groenlândia aquecem de baixo, com o manto esquentando o oceano. O calor não provém da atmosfera, mas do interior da Terra. Isso é ciência revisada por pares. E ao aceitarmos isso, em primeiro lugar, então, em segundo lugar, essas coisas estão acontecendo, certo? Isso acabou de acontecer no Dryas recente. Onde estamos hoje nos ciclos e como podemos trabalhar juntos, como uma comunidade global atua? Nos amamos o suficiente. Abraçar a verdade e sermos honestos conosco sobre o que nossa história mostra, para que possamos prosperar neste momento raro, precioso e excepcional na história. Então, eu acho que isso meio que une tudo. Claro, Greg, isso foi bem colocado. É interessante quando menciona os extremos desta geração. Você sabe, sou um pouco mais jovem que você, não vivi os anos 50, mas acompanhei a época desde criança até o presente. Quantas mudanças extremas. Mudança extrema. Dos anos 90, para ser justo, de 1900 a 1950, houve uma mudança extrema, mas não é tão massiva quanto uma mudança pessoal é essencial, pois a tecnologia avança a passos largos e a quantidade de informação é imensa. Atualmente, enfrentamos extremos climáticos, políticos, financeiros e governamentais. Estamos diante de inúmeras transformações. Assim, tornar-se resiliente a essas mudanças é fundamental. Sim, é verdade. E não é só coisa da nossa imaginação, eu falava sobre isso. Eu era geólogo para uma empresa naquela época. Chamava-se Phillips Petroleum, lá pelos anos 70, durante.
Eu era um solucionador de problemas. Durante a primeira crise energética, quando o petróleo do Oriente Médio cortado, a América racionava, permitiam-nos apenas 10 galões de gasolina semanais. E vou te contar, os carros fortes que tínhamos, eu possuía um Pontiac GTO 1969 com motor de 400 polegadas cúbicas. E lindíssimo. Era uma máquina linda, mas 10 galões de gasolina não iam durar uma semana, É quase 1,5 km. cerca de 1,5 km, porque eu ia e voltava da escola, trabalhava numa fábrica de cobre, o que era inviável. Naquela época, eu resolvia problemas. E sabíamos, isto é, os cientistas sabiam, que enfrentávamos mudanças climáticas e alertaram. Contudo, ninguém ouvia. Os cientistas não dispunham de uma plataforma como temos hoje. Então, foi publicado em periódicos de tecnologia. Não era segredo. E o lamentável é que o verdadeiro pedaços da informação foram incorporados em suposições falsas e projeções e depois sequestrados e politizados para incitar nossa nação e outras nações em tomar decisões que beneficiam um punhado de pessoas e realmente causam muito sofrimento para muitas outras. E minha pergunta é: como podemos resolver os problemas se não somos honestos sobre eles? E estamos nessa mudança, vivendo uma rara convergência de ciclos. Durante aquele período, era claro que estávamos em uma junção única. O clima é só um dos ciclos. Há também a convergência de ciclos econômicos. Economistas atentos reconhecem isso. São os ciclos de Kondratiev. Eles compreendem bem esses ciclos e seus ritmos. Vivemos a convergência de um ciclo de conflitos humanos. Algo fascinante. Na ONU, notei que desconheciam esse ciclo. Questionaram: os conflitos não são espontâneos? Podem ser, mas analisando a história dos conflitos humanos, vemos que seguem um padrão sinusal preciso. Os picos e vales das ondas históricas marcam início e fim de grandes guerras. Esses períodos coincidem com ciclos magnéticos solares que afetam os campos magnéticos terrestres e, consequentemente, os campos magnéticos do coração e cérebro humanos. Isso tem implicações profundas. Campos magnéticos fortes nos tornam mais pacíficos e cooperativos, enquanto campos fracos aumentam nossa agressividade e reduzem a cooperação. E estamos saindo agora do vale de um dos ciclos magnéticos mais fracos. Isso não significa que devemos ter conflito. Significa que estamos vulneráveis, suscetíveis. Mas ouça isso, Alex. É também a maior oportunidade para a paz. Porque quando estamos nestes pontos muito delicados dos ciclos, se reconhecermos onde estamos, se, estivermos cientes dessa nossa vulnerabilidade no ciclo, vamos nos tornar ótimos ouvintes. Vamos ouvir as ideias alheias e oferecer o ramo de oliveira da dúvida benéfica quando isso acontecer. E isso não é só entre nações, é entre pessoas. Isso acontece sob o teto de cada lar, de cada família, em todo lugar do mundo. Também acontece dentro de nós mesmos, nosso próprio conflito interno. Tudo está interligado de um ponto de vista sociológico conectado a esses campos. O ponto central é que conflito, economia, clima, tudo está convergindo neste momento. E é por isso que este é um tempo de extremos. É um momento raro e precioso na história da nossa civilização, quando há uma abertura para novas ideias. É quando a inovação é tão poderosa que uma pessoa pode ter uma ideia e a abertura para aceitar essa ideia pode mudar um planeta. Agora, eu só quero dizer que vou falar com os nossos jovens. Posso olhar para a câmera e falar com os nossos jovens, por favor. Tenho conversado com tantos jovens ultimamente que me dizem que não querem trazer filhos ao mundo por causa de como o mundo está agora. Eu sentei ao lado de um cadete da aeronáutica em um voo e tive essa conversa. E ele disse que ele e a esposa jamais trariam filhos ao mundo. E ele me contou o motivo. E eu disse: sabe, eu entendo isso. Eu ouço o que você está dizendo. Mas já pensou nisso? E eu disse exatamente o que acabei de te dizer. Eu disse: estamos vivendo este momento raro, de extremos.
Eu disse: este é um tempo em que uma vida poderia ter as percepções e a inovação para mudar tudo e trazer beleza, paz e prosperidade para este mundo. Eu disse: por que você negaria a uma alma a oportunidade de vir a este mundo agora? O avião pousou. Vi ele rapidamente no desembarque de bagagens. E ele estava apressado. Eu disse: cara, para onde você está indo? Ele disse: tá brincando? Ele disse: depois dessa conversa, eu vou para casa e vou fazer um bebê. Você sabe, então eu quero dizer isso aos jovens. Isso não é o fim do mundo, é o fim de um modo de vida. Nós estendemos um modo de vida até o ponto de insustentabilidade. É como um grande elástico, algo tem que ceder, e quando cede é o começo do que vem a seguir. E é por isso que precisamos de você e desses bebês. Precisamos de novas ideias e inovação. E agora, mais do que nunca, há uma receptividade para isso, porque temos a tecnologia, através da internet e de todas as formas que nos comunicamos, para compartilhar as ideias. Os cientistas dos anos 70 tinham meios limitados para compartilhar ideias. Na América, havia 3 grandes emissoras: ABC, CBS, no fim das contas, NBC. Se você não viu lá, é como se não tivesse acontecido. E agora, felizmente, isso não é mais assim. Então, eu sei que pode parecer sombrio para algumas pessoas por causa dos algoritmos e das informações que eles nos trazem, mas há tantas boas notícias, tantas novas inovações, tanta nova tecnologia, e viver só uma vida, Alex, construindo pontes. O mundo do passado funcionou bem, temos que admitir. Nos trouxe até aqui. Estamos aqui graças a ele. Ao abençoar isso e deixar ir, pois já não se encaixa, e então abraçar o novo mundo que está surgindo. E a beleza é que esse novo mundo ainda não está aqui. Então estamos criando-o, estamos escolhendo-o. E é por isso que precisamos de jovens, de mentes e corações jovens, para influenciar esses modelos, para seja lá como for esse novo mundo. Então, vamos todos fazer bebês. Aliás, não temos gente demais no planeta. O que os novos estudos estão mostrando, estatísticas da ONU, é que estamos em um ponto crítico de infertilidade. As taxas de natalidade despencaram e estamos agora, precisamos de 2,1 filhos por mulher para manter nossa população atual. Já estamos abaixo disso. Atingiremos o pico em 2050 com uns 10 bilhões de pessoas. Sem mudanças, haverá um declínio acentuado. Portanto, não está tão distante. Não está tão longe. Greg, como sempre, poderíamos conversar por horas, mas sou imensamente grato por você vir ao programa de novo. Tivemos uma conversa fascinante, onde as pessoas podem descobrir mais sobre você e seu incrível trabalho pelo mundo. Senhor, Claro. Obrigado, Alex. Bem, o meu site www.gregbraden.com, com 2 Gs, significa que sou Greg e não Gregory. Um G é a abreviação de Gregory e minha mãe queria que eu fosse Gregs, então gregbraden.com, e tudo o que você precisa saber sobre onde estarei e o que estarei fazendo está lá. Essa é a sua central de informações. e Greg, tem alguma mensagem de despedida para o público? Tudo isso mesmo, toda essa conversa incrível que tivemos. Conheça o Alex. Para a nossa comunidade global, considero vocês mais que amigos, considero família. São diálogos importantes, ideias grandiosas. É crucial discutirmos sobre elas. E eu também acho importante ter em mente que, no fim das contas, tudo depende de nós. Estamos aprendendo sobre nós mesmos na presença de novas tecnologias e novas formas de pensar. E isso convida todos nós a nos reconciliarmos com a profunda verdade de quem somos e o que significa ser humano neste mundo e, talvez pela primeira vez, explorar os mais profundos potenciais dessa humanidade. Então, eu acho importante apenas ter isso em mente, Alex, como um contexto. Lembrar de tudo, meio que manter a perspectiva, porque é tão fácil se perder nesses temas, mergulhar fundo e se perder em tudo o que está acontecendo aqui. No fim das contas, depende de nós. Meu amigo e irmão, valorizo você e o esforço para difundir essas ideias pelo mundo. Agradeço imensamente, meu amigo. Obrigado novamente, Bopêncio. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.